importância. Muito bem, para começar a aula de hoje, nós temos que voltar ao princípio do gnosticismo. E o princípio do gnosticismo é Gênesis 3. Todos os problemas, um amigo costuma dizer isso, todos os problemas do mundo estão em Gênesis 3. A síntese está lá. Então, muito bem. Gênesis 3. Mas a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra, que o Senhor Deus tinha feito. E ela, a serpente, disse à mulher: Por que vos mandou Deus que não comesseis de toda a árvore do paraíso? Respondeu-lhe a mulher: Nós comemos do fruto das árvores que estão no paraíso, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos mandou que não comêssemos e nem a tocássemos. Não suceda que morramos. Porém, a serpente disse à mulher: Vós de nenhum modo morrereis. Mas Deus sabe que, vejam bem, em qualquer dia que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos, e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Viu, pois, a mulher que o fruto da árvore era bom para comer, formoso aos olhos e desejável para alcançar a sabedoria, e tirou do fruto dela, e comeu, e deu a seu marido, que também comeu. E os olhos de ambos se abriram, e tendo conhecido que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cinturas. E tendo ouvido a voz do Senhor Deus que passeava pelo paraíso, à hora da brisa, depois do meio-dia, Adão e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do paraíso. E o Senhor Deus chamou por Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele, Adão, então respondeu: Ouvi a tua voz no paraíso, e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Disse-lhe Deus: Mas quem te fez conhecer que estavas nu? Acaso comeste da árvore de que eu tinha ordenado que não comesses? Aqui, antes de continuar, um pequeno comentário. É muito engraçada a ironia de Deus. Isso é um assunto sério estudado na teologia. Que Deus é extremamente irônico. Ora, vocês acham que Deus já não sabia que Adão e Eva tinham comido do fruto? Já não sabia que quem tinha dito para eles que estava nu era Satanás, era o demônio? Então por que Deus faz? Porque, bem, Deus gosta de humilhar o pecador, para a conversão do pecador. Então Deus ele tem um grande quê de ironia. É um tanto quanto engraçado se você parar para pensar que Deus onisciente está aqui fazendo perguntas como se ele não soubesse a resposta. Ah, por acaso, Adão, o senhor comeu do fruto da árvore? Será que isso aconteceu? Já tendo a resposta de antemão. Então, continuando. Deus então pergunta e Adão responde: A mulher que me deste por companheira deu-me do fruto da árvore e comi. E o Senhor Deus disse para a mulher: Por que fizeste isso? Ela respondeu: A serpente enganou-me e comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Pois que fizeste isto, és maldita entre todos os animais e bestas da terra. Andarás de rasto sobre o teu peito e comerás terra todos os dias da tua vida. Porém, inimizades entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Disse também a mulher: Multiplicarei os teus trabalhos, e especialmente os de teus partos. Darás à luz com dor os filhos, e desejarás com ardor a teu marido, que te dominará. E disse Adão: Porque destes ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que eu tinha ordenado que não comesses, a terra será maldita por tua causa. Tirarás dela o sustento com trabalhos penosos todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra, de que foste tomado, porque tu és pó, e em pó te hás de tornar. E Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Fez também o Senhor Deus a Adão e a sua mulher umas túnicas de peles, e os vestiu. E disse: Eis que Adão se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, pois, expulsemo-lo do paraíso, para que não suceda que ele estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. E o Senhor Deus lançou-o fora do jardim do Éden para que cultivasse a terra de que tinha sido tomado. E expulsou Adão e pôs diante do jardim dos querubins. Deixa eu ver aqui, porque tampa aqui a imagem para mim. E pôs diante do jardim do Éden querubins brandindo uma espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida.
Muito bem, esse aqui é o Gênesis 13 e eu quero que agora comecemos a destrinchar. Antes também uma curiosidade, eu fui conferir como é que estava esse Gênesis 3, especialmente o versículo 15, na Bíblia protestante. E é muito engraçado, porque na Bíblia protestante é trágico, não é engraçado, é trágico, é terrível. Na Bíblia protestante está escrito assim, Almeida, corrigido e fiel. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Este te pisará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Ou seja, na Bíblia católica, na Bíblia verdadeira, fica bem claro, de modo explícito, que quem pisará na cabeça da serpente é Eva. Antes que algum protestante que esteja vendo esse vídeo diga alguma coisa, mas quem pisa na cabeça do demônio é Cristo. É verdade. Cristo é a primeira ação. Mas aqui ele vai pisar por meio de Maria, por meio de sua mãe. E na Bíblia protestante há uma flagrante adulteração. Para quê? Para retirar o papel de Maria. E bem, não é a primeira vez nessa palestra de hoje que nós vamos falar dos protestantes. Porque, claro, eles também têm uma raiz gnóstica muito forte. Ok. Mas beleza, Mateus. E daí, qual a prova de que o Olavo é gnóstico? Por que esse tema interessa? Muito bem. Antes de analisarmos se o Olavo é gnóstico, temos que aprender o que é gnose. Então, a aula de hoje ela terá 2 ou 3 partes, sendo a primeira, uma exposição sobre o que é gnose, e a segunda, uma apresentação geral, um panorama do debate entre Olavo de Carvalho e Orlando Fedeli. Então, continuando esta primeira parte, o que é gnose? Bem, por que o Olavo é a primeira pergunta que nós deveríamos nos fazer para começarmos a adentrar neste tema? Por que o Olavo investe no público católico? Resposta: porque no Brasil é o público mais próximo do ideal tradicionalista. Pergunta: mas Mateus, ser tradicionalista não é bom? Resposta: existe a boa tradição e a má tradição. Existe a tradição católica e a tradição gnóstica. Então, a primeira coisa a dizer, quando os gnósticos se chamam de tradicionalistas, eles não estão falando daquela tradição que nós católicos acreditamos. O tripé da Igreja Católica, que é o magistério, as escrituras e a tradição. Eles não estão se referindo a esta tradição católica cristã. Eles estão se referindo à tradição primordial. Que é a tradição primordial, nós já explicaremos, mas entendo que fica bem diferente uma coisa da outra. Ótimo. Aqui eu aproveito para falar sobre a visão cíclica de história e a visão linear da história. Eu já volto nesse slide. Muito bem. Como é que a igreja, como é que o católico ele vê a história? O católico ele vê a história de um modo linear. É uma linha que tem o começo, o meio e o fim. O começo de tudo é o Gênesis. O ápice da história humana é a crucificação de Cristo, a encarnação e crucifixão de Nosso Senhor. É o Deus sendo pregado na cruz, pelos homens, por causa dos homens. E o final da história, o último ponto desta linha, que não é a que eu estou mostrando na tela, o último ponto da linha da visão católica de história é o Apocalipse. É o fim da história humana. A união de Cristo com a sua igreja. Esta é a visão católica de história. Agora, qual é a visão cíclica de história? A visão cíclica de história se divide em duas. Mais ou menos em duas, que o assunto é complexo. A visão panteísta e a visão gnóstica, que no fundo são a mesma coisa, só que ao contrário uma da outra. São dois lados da mesma moeda. A visão cíclica, ela vai dizer que tudo se repete. Existe o ciclo disso, o ciclo daquilo, eles dão vários nomes em sânscrito, naquelas línguas indianas, né? Para essas fases da história. E bem, os perennialistas, os gnósticos, eles acreditam que a era de ouro já houve no passado. A era de ouro da humanidade foi o Jardim do Éden. Então, o que eles querem, o símbolo dessa visão cíclica de história, é a serpente comendo o próprio rabo. Isso tem a ver com Kali Yuga e todas essas outras coisas aí. A serpente comendo o próprio rabo, ou seja, aquilo que nunca tem fim. É o início que começa e termina e nunca tem fim porque recomeça de novo. Para os perennialistas, os gnósticos, o que vai acontecer é que nós passaremos pela doença da modernidade e voltaremos à tradição primordial. Voltaremos à alegria do Jardim do Éden. O céu na terra, a maravilha.
e eles querem forçar o retorno ao Jardim do Éden, certo? Já os panteístas, por outro lado, eles acreditam que sim, já houve um período da história em que também houve a união de todos os povos numa mesma religião, num grande acordo ecumênico, mas esse período passou e nós estamos vivendo a decadência e nós voltaremos à Era de Ouro que ainda está por vir, que é a união de todas as religiões, ao estilo Bergoglio. O Bergoglio é o maior gnóstico que tem hoje em dia. O maior gnóstico dos dias de hoje chama-se Jorge Mário Bergoglio. Ele é um dos maiores gnósticos de hoje em dia. Por quê? Porque ele quer, na Fratelli Tutti, fazer o diálogo interecumênico. O diálogo interecumênico. Que todos possam dar as mãos sem deixar a sua religião. Mas, assim, existe essa diferença. Os gnósticos, eles querem que cada um mantenha a sua própria religião. Ou seja, os gnósticos, eles vão acreditar numa unidade transcendental das religiões. Eu já explico melhor o que é isso, mas eles vão acreditar numa unidade transcendental das religiões, só que o gnóstico, o perennialista, o Olavo, ele não quer que todas as religiões sejam abolidas. Ele quer que cada religião continue existindo na sua face exotérica, na sua face pública, mas que em privado elas se unam. Já o Bergoglio e essa turma do Vaticano II, eles querem mesmo abolir todas as religiões e fazer o grande culto universal. São essas duas diferenças, mas no fundo é a mesma coisa, só que sinal trocado. Certo? Aos poucos vai ficando mais claro este assunto, porque gnose, novamente, não é um daqueles assuntos que você pode ter exatamente por onde começar. Isso aqui começa no Gênesis 13, então entendo a minha dificuldade de onde começar a abordar e aos poucos vai ficando mais claro, beleza? Isso aqui é a base para entender, no futuro, para ficar provado, que o Olavo ele é gnóstico e não é católico. O objetivo do Olavo e dos gnósticos é destruir a modernidade, mas não por um espírito católico, devido a um espírito perennialista. O católico quer destruir a modernidade para implantar o reinado social de Nosso Senhor. O gnóstico perennialista ele quer destruir a modernidade para retornar ao Jardim do Éden. Como o João Pedro está falando aqui, ao final da aula nós vamos passar uma extensivíssima bibliografia a esse respeito, e vai ser uma bibliografia resumida, porque, francamente, dá para ter bibliotecas desse assunto e não esgotar. Mas isso aqui é a base para entender por que o Olavo é gnóstico. Então nós vamos acompanhar um pouco mais. Só que tem uma dificuldade. É difícil explicitar exatamente o que é gnose, porque a gnose ela é como um camaleão. O camaleão ele mantém a sua forma, mas o camaleão ele vai trocando de cores. Só que ele continua sendo camaleão, ou seja, a gnose ela tem diversas apresentações durante a história. A gnose ela usa diversas roupagens ao longo da história. A gnose usa o islamismo, o protestantismo, o catolicismo, o hinduísmo, usa o ateísmo, usa tudo. A gnose consegue usar qualquer coisa. E aqui é difícil de definir gnose porque ela é um camaleão. Ela muda. Mas nós vamos aqui explicar um momentinho. Mais para frente eu vou explicar melhor essa questão de como que ela faz a mudança, certo? Entre uma coisa e outra, apesar de manter a mesma essência. Adão e Eva, ao pecarem, disseram que Deus era mentiroso. Não ouviram a Deus e ouviram ao diabo. Adão e Eva quiseram ascender ao divino pelo conhecimento. E exatamente como os revolucionários, eles inverteram a ordem natural das coisas. Ouvindo a criação, almejaram ser os criadores. Eles quiseram ser deuses. O diabo usou isso como tentação. Vós sereis deuses. O propósito de Deus era simbolicamente representado na árvore da vida. Onde está isso aqui? Peraí. O propósito de Deus era simbolicamente representado na árvore da vida a fé e a verdade. Ou seja, Deus queria dar para Adão e Eva a salvação, a plenitude do ser humano através da árvore da vida, através da fé e da verdade. Porém, Adão e Eva, por conta da gnose aqui como gênero, gnose é a tentativa do homem se salvar, não através da fé e a verdade, não através do plano original de Deus. Gnose é a tentativa do homem se salvar através do conhecimento do bem e do mal, representado na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é o conhecimento do bem e do mal?
Ora, o bem é Deus, o mal é o pecado. Por que Deus não quis que Adão e Eva conhecessem tivessem conhecimento do bem e do mal? Veja, tudo que Deus faz é bom. Deus é o bom, é o bem por excelência. Então tudo aquilo que ele faz é bom e para a nossa salvação, é para cuidar de nós. O bem é Deus. Por que Deus não quis que o homem conhecesse a Deus? Não é que Deus não quis que o homem o conhecesse. Deus quer que o homem o conheça. Mas é impossível o homem, enquanto homem, conhecer a Deus, porque a criatura não vai conseguir entender o Criador. Eu vi um vídeo bem interessante uns tempos atrás, um meme na internet. Um cara, ele colocou uma inteligência artificial num jogo tipo GTA e foi conversando com os personagens do jogo, sabe? Aí ele falava assim pros personagens: então, você é só um personagem de videogame, nada disso aqui é real e você não existe. Aí o NPC surtava, entrava em colapso mental, se jogava no chão e não entendia. Por quê? Como é que você vai explicar para o NPC que um jogo é um jogo? Como é que você vai explicar o que é água para peixe? Não dá. Então, conhecer Deus como homens é impossível conhecer Deus na sua totalidade. E o mal é o pecado. Ora, não é que Deus quis impedir que o homem conhecesse a verdade plena. Não, Deus não quis que o homem conhecesse o pecado, porque é um absurdo querer conhecer o pecado. O pecado é o mal. Deus quis nos poupar disso. Porém, o pecado de Adão foi justamente adentrar e tentar se salvar pela via do conhecimento do bem e do mal. E invertendo a ordem natural das coisas. Invertendo a ordem natural das coisas. Isso é contrário ao plano de Deus. É exatamente como o revolucionário. O revolucionário, ele quer inverter a estrutura da sociedade. O gnóstico, ele está invertendo a estrutura ontológica da realidade. Do princípio ao fim. Eu darei uma série de definições ao longo desta conferência e todas elas estarão certas. São apenas aspectos dela para ficar cada vez mais claro. Muito bem. Gnose é a ascensão pela transgressão. É uma ascensão pela transgressão da lei de Deus. É uma ascensão pelo pecado. É uma ascensão pela transgressão da ordem natural que Deus nos deu. Quando Adão e Eva acreditaram na serpente, o que eles disseram com seus atos foi que quem tem a verdade não é Deus, mas a serpente. O gnóstico, em última análise, para nós católicos, claro que o gnóstico não vai dizer nada disso que eu estou dizendo, isso aqui é uma análise católica da gnose. O gnóstico, ele acredita, em última análise, que quem tem a verdade não é Deus, é Lúcifer. Lúcifer significa o anjo de luz. E em muitas, aí quem conhece alguma coisa de esoterismo, de seitas, né, de coisa dessa natureza, vai saber que eles chamam Lúcifer como o anjo bom, o anjo libertador. Ora, libertar o homem do quê, se a escravidão é o pecado? Aos poucos vai ficar claro nesta aula, mas é bom vocês irem começando a meditar nisso. Lúcifer veio, na visão do gnóstico, veio libertar o homem do quê? Do pecado não foi. A mentira dele é enganosa. Muito bem, gnose é a ascensão por meio de um conhecimento oculto possuído pela criação ou pelas criaturas. Ou seja, não é através daquele conhecimento salvífico, daquele conhecimento saudável que nos foi dado por Deus, na ordem natural das coisas. Para o gnóstico, a gnose ela é a ascensão representada pelas setas vermelhas através do conhecimento oculto, através da transgressão. Bom, é a tentativa de ascensão. Ao tentar ascender pelo conhecimento oculto e pela transgressão, o gnóstico está dizendo que quem tem a verdade não é Deus, é Lúcifer. O gnóstico ele está dizendo que, na verdade, Deus é o demiurgo, aquele que aprisiona o homem na criação. Porque os gnósticos eles vão acreditar que dentro de cada um de nós há uma partícula divina. O gnóstico ele faz uma diferenciação entre Deus e a divindade. Então todos nós somos deuses em alguma medida. E o processo da gnose é o conhecimento libertador, que vai ser dado por Lúcifer. Tá ficando claro isso, pessoal? Vocês puderem mandar aqui no chat. Vocês estão compreendendo aqui a questão. Então, toda gnose, ela começa se perguntando o que é o mal.
O gnóstico, ele pergunta-se o que é o mal para fugir da responsabilidade da culpa. E ele termina por colocar a causa do mal em Deus. Ora, para nós católicos, o mal ele não existe em si mesmo. Mais para frente eu vou dar uma citação melhor, mas Santo Agostinho diz que a existência é um bem. Então, se o mal existisse como categoria ontológica, o fato dele existir já seria um bem, portanto, ele não seria um mal absoluto. Nós católicos acreditamos no mal moral, na corrupção do mal. Nós não acreditamos que nada que Deus criou seja mal em si mesmo, que tudo tem uma finalidade que coopera para o bem. O mal vem da tentativa da criatura, da tentativa da criação, corromper, sair do propósito original. Isto é o mal para o católico. Para o gnóstico, o bem existe tanto quanto o mal. Isso é um dos aspectos do maniqueísmo, uma das primeiras heresias combatidas pela Igreja, e aqui eu aproveito já para dar um início de bibliografia. Os dois maiores santos e doutores que falaram sobre esse tema foi Santo Irineu de Lyon e Santo Agostinho, contra o maniqueísmo. Não é que existe o bem e o mal e estão lutando entre si. O mal é a corrupção do bem. Tá certo? Ótimo. O gnóstico ele pergunta-se o que é o mal, e ele pergunta o que é o mal para fugir da responsabilidade. Por quê? Porque o mal são as nossas escolhas. O mal é aquilo que nós fazemos todos os dias através dos nossos pecados, seja veniais ou mortais. Isto é o mal. Mas o gnóstico, não querendo assumir a responsabilidade do mal e querendo ser Deus, ele vai colocar a culpa do mal em Deus. Isso está representado aqui nas desculpas que cada um apresentou para Deus. A desculpa da mulher foi: fui eu, Eva, que pequei e errei? Não, não foi isso que ela disse. A desculpa que ela deu foi: a serpente me enganou. Então eu não sabia o que estava fazendo, foi a serpente que me enganou. A fraqueza da mulher foi confiar na criação, quando ela deveria ter confiado em Adão. Adão, que era o pontífice, a ligação, o que faz o pontificado, a ponte entre Deus e o gênero humano. Esse papel cabia a Adão. Ou seja, o gênero humano, representado em Adão e Eva, quisessem conhecer a Deus, tinha que ser por meio do pontífice, Adão, que fazia as vezes de um pontífice, certo? Eu não quero aqui pequeno aviso, falar isso de modo preciso teologicamente. Eu acredito naquilo que a igreja acredita e eu não acredito naquilo que a igreja rejeita. Como esse é um tema delicadíssimo, eu sei que eu posso cometer uma imprecisão ou outra em termos, e imprecisão neste tema pode significar heresia. Eu não sou herege, eu estou falando isso aqui de boa intenção. Então qualquer imprecisão não é minha culpa, não tô aqui querendo ensinar nada de errado, certo? Sobretudo o pessoal do YouTube, esse aviso. Então, a fraqueza da mulher foi confiar na criação e não confiar que ela poderia conhecer o transcendente através de Adão. Veja que Eva fez ali uma verdadeira revolução. Se o pontífice legítimo era Adão, Eva tentou se tornar a pontífice entre Satanás e o gênero humano. Então, se a ordem natural é Deus por meio de Adão para o gênero humano, a tentativa de Eva é Lúcifer, o diabo, por meio da mulher, para o gênero humano. Só isso já entende-se muita coisa do que está acontecendo hoje em dia. E a desculpa que Adão deu foi: a mulher que tu me destes, ou seja, não foi ele que assumiu. Não foi ele que pecou. Foi a mulher que tu me deste que me fizesse enganar. Ela me deu fruto e eu comi. O pecado de Adão foi ser beta. O pecado de Adão foi confiar no pontificado da mulher, de dar corda para a inversão da estrutura, porque ele também queria ser Deus. Então dá para se dizer sim que o primeiro gnóstico nesse sentido foi Adão no seu pecado. Não Adão como criação de Deus, mas a partir do pecado de Adão ali entrou a gnose no mundo. A salvação pelo conhecimento, a ascendência ao divino pelo conhecimento e não pela ordem natural de Deus. Certo? Claro até aqui? Muito bem. Então vamos agora lá para o diagrama 3. Terceiro diagrama. Meu objetivo com essa exposição aqui dos diagramas e essa exposição inicial sobre gnose
é dar uma introdução. Então, assim, se alguém caiu de paraquedas aqui, quer entender o tema da gnose, quer pelo menos ser colocado no meio, não sabe nada, eu espero conseguir isso com a minha apresentação. Ok? Não quero esgotar esse tema, de modo algum. Essa vai ser a primeira de algumas séries de aulas que nós faremos. Definir gnose é complicado, pois gnose é como definir um camaleão. Sua forma é sempre a mesma, apesar de sua matéria mudar. Pensando bem, vai ficar mais prático aqui se eu expor primeiro o que é a questão da forma e da matéria. Então deixa eu voltar aqui para o slide. Ok. Então, existe a diferença filosófica, desde o tempo de Aristóteles, São Tomás trabalhou bastante isso, entre forma e matéria. Mateus, qual é a diferença então entre forma e matéria? Ora, um bom jeito de entender isso é olhando para o rio. O rio Amazonas é a forma. A forma, aquele traçado do rio, a profundidade média do rio Amazonas, a fauna biológica que existe no rio Amazonas, aquilo ali é o rio Amazonas. Porém, a água que passa pelo rio Amazonas não é mais a mesma. Essa água muda. Porém, mesmo que mude a matéria, que é a água do rio Amazonas, a forma do rio continua a mesma. Tá claro? A forma do rio continua a mesma. Então, o que pode mudar dentro da forma rio Amazonas são seus acidentes. Pode deixar de existir uma espécie de peixe que só existe no rio Amazonas. Pergunto, o rio Amazonas vai deixar de ser o rio Amazonas? Não, ele continua sendo o rio Amazonas. Se outra água muda, se tem uma enchente e aumenta lá alguns metros para cima como fala, o nível da superfície, a quantidade de água no rio Amazonas, vai mudar a essência do rio Amazonas? Não vai. Independente de mudar a matéria, não muda a forma. Outro exemplo é a maçã. Ora, as duas são maçãs, certo? Então tem a maçã vermelha e a maçã verde. O que muda entre uma e outra é a matéria, mas não a forma. Ambas são maçãs. Se você cortar uma maçã ao meio, ela continua tendo a forma de maçã, mas a matéria já está mais deficiente. Entenderam? Isso aqui é importante para distinguir. Então, voltando aqui ao nosso diagrama, a gnose como forma, ela continua sempre a mesma. Porém, como um camaleão, ele muda de cor. E ele vai mudar a sua apresentação. Então é difícil definir gnose por conta disso. Mas, dada essa dificuldade, vamos aqui fazer uma tentativa de exposição. Ok. Gnose. Gnose aqui eu estaria usando como gênero. Gnose, ou antropoteísmo, é a não aceitação da lei divina. É a tentativa do homem ascender ao divino, não por meio de Cristo e da sua igreja, ou seja, da lei divina, mas por meio de anjos, de ciência humana e de coisas criadas. Destrinchando melhor esse primeiro balão. Um dos problemas nesse assunto da gnose é porque não existe um vocabulário consolidado a respeito do que significa o quê. Por que não tem? Primeiro, porque é difícil fazer isso mesmo. Segundo, porque boa parte de quem escreve sobre gnose são gnósticos. E é do maior interesse deles desvirtuar o que significa a palavra gnose. Ou seja, eles ressignificam a palavra gnose para significar o que eles quiserem. E assim fugir da Inquisição, fugir de serem descobertos. Porque tudo aquilo que é mal tem que ser feito às ocultas. Adão e Eva, quando pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconderem de Deus. Então o gnóstico ele sempre vai tentar mudar o que significa a palavra gnose e mudar todo o sentido para se esconder. Então aqui eu vou diferenciar gnose como gênero e gnose como espécie. Gnose como gênero. O professor Orlando Fedeli ele chamou essa gnose como gênero de antropoteísmo, ou seja, a religião do homem, o homem como centro de tudo. Tem várias formas de dizer, mas em essência é isso aqui. Gnose é a não aceitação da lei divina. É a tentativa do homem ascender ao divino, não por meio de Cristo e de sua igreja, não por meio de Cristo e da sua igreja, ou seja, da lei divina, mas por meio de anjos, de ciência humana e de coisas criadas.
Mateus, como assim? De anjos, ciência humana ou coisas criadas? Muito bem. É a tentativa do homem ascender ao divino por meio de anjos. Luciferianismo é o maior exemplo disso. Lúcifer por meio da serpente, falando com Eva. Ou os satanistas, os luciferianos mesmos, aqueles que, assim, o pessoal da barra pesada. Ou Lúcifer e seus demônios, exemplificado nas falsas religiões e seitas esotéricas, por meio de falsas revelações. Ah, então Jesus me apareceu e me disse que para se salvar a gente tem que sacrificar uma criança e não sei o quê. Gnose. No sentido lato, como gênero, certo? O luciferianismo. Religião A, religião B, foi aparecer um anjo e revelou que tem que fazer isso, isso e aquilo. É a religião cristã? Não, gnose. É a tentativa de ascender ao divino não pela lei natural, pela lei de Cristo da sua igreja. De ascender não por meio de Cristo da sua igreja, mas por meio de conhecer a criação. Por meio da criação tentar se tornar Deus. Outra forma é o homem tentar ascender ao divino por meio da ciência humana. Seja o filosofismo, seja o intelectualismo, seja o gnosticismo. Aqui, gnosticismo, gnose com espécie. Vocês podem encontrar referência, gnose, a tudo isso que está nesse diagrama ou a este gnosticismo, que é a ciência humana. Então, por isso a diferença. O que aconteceu com Adão? Adão, por meio do conhecimento do bem e do mal, quis se tornar Deus. Este é o segundo gênero. Segunda forma que o ser humano tenta ascender ao divino, não por Cristo e sua igreja, mas por meio das coisas criadas. E aqui divide-se em dois modos. O panteísmo. Logo a gente vai falar mais do panteísmo. Mas, resumidamente, brevemente, o panteísmo é a utilização e culto à natureza, com fins de se divinizar. E por natureza, entende-se tudo aquilo que está abaixo do homem na ordem divina, cristã e católica da criação. Panteísmo é por meio de animais, pedras, planetas, elementos, água, fogo, vento, etc., podendo ou não resultar em graus de adoração, um culto ou manipulação destas coisas para o aperfeiçoamento humano, e aperfeiçoamento aqui no sentido mais gnóstico, esotérico, transcendental, de ascender ao divino. A manifestação do panteísmo é quando os sacerdotes do templo adoraram os astros. Falarei disso mais na metade da aula, mas o Espírito Santo revela ao profeta Ezequias o gnosticismo, o panteísmo que estava acontecendo dentro do segundo templo. Quando os sacerdotes, dentro do templo, adoravam aos astros. Isso é um exemplo de panteísmo na história bíblica. Certo? Então, recapitulando. Gnose é a não aceitação da lei divina. É a tentativa do homem a ascender ao divino, não por meio de Cristo da sua igreja, ou seja, da lei divina, mas por meio de anjos, através do luciferianismo e outras religiões, da ciência humana, o gnosticismo, o filosofismo, o intelectualismo, ou das coisas criadas, como o panteísmo e a alquimia e magia. Alquimia e magia é o esforço de mudar a natureza da coisa, como transformando pedra em ouro. É uma perversão da verdadeira e única transubstanciação. Nós, católicos, acreditamos na transubstanciação, acreditamos que, quando o padre diz as palavras da consagração, o pão deixa de ter a natureza de pão e se torna literalmente corpo, sangue, alma e divindade, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo mantendo a aparência de pão. A alquimia é uma tentativa gnóstica, mágica, no pior sentido da palavra, de zombar dessa verdadeira e única transubstanciação. Os alquimistas, eles queriam transformar chumbo em ouro. E eles fizeram muitos sacrifícios a Moloque para descobrirem o segredo do dinheiro infinito. Eu já dei uma ponta aí nas outras aulas, mas bem, quem quiser entender melhor esse tema, nossa aula sobre história dos bancos centrais e o sistema financeiro moderno, vocês vão ver que sim, descobriram um jeito de criar dinheiro infinito. Descobriram um jeito. É muito engraçado ver quem está por trás desses sacrifícios a Moloque na antiguidade e nos dias de hoje. Então, gnose é a tentativa
Estou sendo maçante para ficar claro, isso daqui é importantíssimo, ok? Gnose é a tentativa do ser humano ascender não por meio da igreja, mas por meio da criação e de outras coisas. Aqui no nosso diagrama, por meio das coisas criadas, o panteísmo, a alquimia e a magia. Uma manifestação moderna e imanentizada. Imanentizado significa que não tem o transcendente. Ou seja, uma manifestação moderna do panteísmo, da alquimia, imanentizada, secularista, materialista, não transcendente, é o transhumanismo. O que é o transhumanismo? É a tentativa de retorno do estado original do corpo adâmico, antes do pecado original. Não por meios espirituais, mas por meios físicos. Transhumanismo é a tentativa de mudar a natureza da criação por meio da engenhosidade humana, semelhantemente à Torre de Babel. Adão, ele tinha um corpo superior e não degenerado. Então, a ideologia transhumanista, medicinista, etc., é para voltar a este estado. Um exemplo, não que carros sejam gnose, eu não estou dizendo isso, mas pessoas que estiveram por trás de muitas criações eram gnósticas. Um exemplo, o pai da física moderna, Isaac Newton, um quarto do que ele escreveu era física, 3/4 do que ele escreveu era gnose. Ele era macumbeiro, Isaac Newton, certo? Então, esse tipo de ideologia gnóstica ela está por trás desse pensamento. Mas um exemplo, é o carro para andar mais rápido. Por quê? Porque Adão, tendo um corpo superior, ele tinha potências que hoje os seres humanos não têm. Ele conseguia andar mais rápido do que nós, ele fazia tudo com maior perfeição do que nós. Certo? Então, um exemplo, carros para andar mais rápido, a clonagem para perpetuação, certo? Guardar o corpo para tirar o cérebro, a alma, colocar num pendrive e recolocar num corpo futuro, robótico, biônico, gnose de transhumanismo. Esta é a ideologia por trás do transhumanismo. Certo? Um amigo uma vez me perguntou, Matheus, mas você tentar melhorar o corpo humano é intrinsecamente mal? Por exemplo, usar óculos? Não, usar óculos não é uma coisa má. Agora, chega a um certo ponto que, bem, fica muito gnóstico. O transhumanismo nada mais é do que as bruxarias do passado com roupagem científica. Pessoal, estou gastando bastante tempo porque é importantíssimo entender bem o que significa isso aqui. Vocês entenderam esses 3 diagramas? E Deus quis salvar o homem, quis dar plenitude da natureza humana, completar, né, dar a cumprimento da sua finalidade natural através da árvore da vida, que é a fé e a verdade. E a gnose, o pecado adâmico, é a tentativa do homem se salvar não através da fé e a verdade, não através da lei natural, da ordem que Deus criou, mas através do conhecimento do bem e do mal. É impossível conhecer a Deus e não é absurdo querer conhecer o pecado. A gnose é a tentativa de ascensão ao divino por meio da transgressão, por meio do conhecimento oculto, resultando que Deus é mau e Lúcifer é bom, é aquele que vai libertar. Gnose, o antropoteísmo, é a não aceitação da lei divina, é a tentativa do homem ascender ao divino, não por meio de Cristo e da sua igreja, mas por meio de anjos, luciferianismo, ciência humana, gnosticismo, de coisas criadas, panteísmo, alquimia e magia, e modernamente no transhumanismo. Pessoal, tá claro isso até aqui? Vocês estão compreendendo bem? Tá indo? Ótimo. Beleza. Excelente. Nota. Nesse terceiro diagrama que eu mostrei, vejam que em cada um dessas categorias de gnose, estão contidas as demais formas de gnose. Porque a síntese e o símbolo do antropoteísmo ou do gnosticismo como gênero foi o pecado de Adão. Porque Adão tentou ascender ao divino, instigado por um anjo, serpente, materializando a criação. Adão tentou ascender ao divino por intermédio de Eva, criada por Deus, assim como o homem, mas à imagem e semelhança do homem. Isso quem diz é Santo Agostinho. E 3. Usando da ciência do bem e do mal. Adão tentou ascender ao divino por meio da ciência do bem e do mal.
O transcendente, representado no fruto da árvore, sendo o bem, os bens superiores e próprios de Deus, e o mal, a ausência de Deus, a corrupção. Certo? Então, em uma gnose está contido todas as outras gnoses. Isso também é outra dificuldade de explicar o que é gnose. E bem, o pai da gnose não pode ser outro do que a serpente. O pensamento dialético, essa coisa de tentar ascender por outras vias naturais, isso é próprio de Lúcifer. Porque Lúcifer, como diria Saul Alinsky, que escreveu o Manual do Revolucionário, e era amiguíssimo de Paulo VI, Saul Alinsky disse, ele dedicou o seu livro a Lúcifer, porque era o primeiro revolucionário. O pai da gnose é o diabo. Beleza? Muito bem, isso aqui é o básico, é a síntese. Quem já está mais inteirado do assunto, o João Pedro, mais algumas pessoas aqui, sabe que isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo para entender o que é o assunto de gnose. Muito bem, agora voltando ao assunto do Olavo, porque nós não falamos ainda de Olavo, nós só estamos dando um panorama para entrar na questão do Olavo. A aula hoje vai ser longa, tá? 80 slides aí pra gente. O que é a modernidade? Modernidade, para o católico, é o afastamento da estrutura natural e espontânea do homem, criado por Deus, efeminando, liberalizando, secularizando, etc. Modernidade é materialista, é terrena, é secular, é horizontal. A modernidade, para o católico, é a perversão da ordem metafísica e física, da realidade da natureza humana, explicitada na fé católica, mudando a estrutura do homem e da criação. Ora, é natural que o homem seja o pai de família. Pergunto a vocês, hoje o pai de família, ele tem o poder de pai de família? Não. Por quê? Porque a modernidade corrompeu a família. O Estado usurpou boa parte das funções do pai de família. O Estado, em certa medida, é mais pai de família do que o pai de família. Hoje em dia, o pai de família não pode escolher como ele vai educar o seu filho. O pai de família não pode escolher como ele vai disciplinar o seu filho. Tem um código legal para isso. Isso é um exemplo de um aspecto da modernidade. Outro exemplo da modernidade, no espírito do homem, é o não desejo ardente pelo martírio. É o espírito do Halimã. Se você do YouTube não sabe o que é Halimã, nós fizemos uma apresentação, o card vai estar aparecendo aqui na tela. O Acordo de Leão XIII com a modernidade. Então, o exemplo de modernidade no espírito do homem é o não desejo pelo martírio, de dar o sangue por Cristo. É o espírito do acordismo, do acordão, do Halimã, de fazer as pazes com o mundo moderno. Proposição, aliás, condenada nos sílabos de Pio IX. Nem o Papa nem a Igreja podem fazer acordo com o mundo moderno. O Papa não pode tentar se conciliar. Muito bem. Esse exemplo do espírito da modernidade no espírito do homem aconteceu como quando a hierarquia pré-Vaticano II era, atenção na palavra, moderna sem ser modernista. Não estou dizendo aqui que nenhum Papa de Pio XII para trás era modernista como heresia. Eu não estou dizendo isso. Se me disserem que eu estou dizendo, é mentira. Eu estou dizendo que eles estavam imbuídos do espírito moderno, do espírito do acordo. Ora, os primeiros, sei lá, 20, não sei nem quantos papas dos primeiros séculos foram todos martirizados. Esse era o espírito da igreja, o do martírio. Falaremos a verdade, se nos matarem, morreremos por Cristo. Ponto, acabou. O espírito moderno da hierarquia pré-Vaticano II, especialmente representado em 3 ou 4 pontos, os acordos com os protestantes, o acordo do Papa Pio VII com Napoleão Bonaparte, o acordo de Leão XIII com a República Maçônica Francesa, o acordo de Pio XI entregando os cristeiros, é o acordo. Isto é um exemplo da modernidade no espírito do homem. Na estética, a modernidade se mostra como a elevação da desordem como belo. Então, enquanto na tradição, na Idade Média, o belo era aquilo que representava o ser, aquelas artes bonitas e tudo mais, hoje em dia as pessoas vomitam no chão, numa tela, põem na parede e diz que aquilo é arte. É arte da privada.
Teve um bem engraçado que eu vi aí no ano passado. O cara ele fez a apresentação em Nova York da arte invisível. E esse tipo de copia e cola. O cara, tá aqui minha arte, cadê? É invisível. Fenomenal. Isso é modernidade. Não à toa eles falam, né, da arte moderna, do modernismo na arte, etc. No campo social, a modernidade é o inferior querer ser superior. É a revolução. É o lumpenproletariado querer ser governante. Lumpenproletariado, uma expressão marxista, para a escória, assim que Marx chama, tá? Ou seja, aqueles que não têm um papel saudável e produtivo na sociedade, como os bandidos, os vagabundos aqui no sentido estrito do termo, aquele que é vadio, né, que faz vadiagem, as prostitutas, etc. Isso é o lumpenproletariado, ou seja, é próprio da modernidade o lumpenproletariado, este povo, querer ser governante. Porque na modernidade todos são iguais. Na tradição, numa sociedade funcional e hierárquica, é próprio que aqueles que saibam governar, governem. Quem não sabe governar, não queira governar. Certo? Só ler aqui um comentário que o Luiz mandou. Não sei se cheguei a comentar, mas recentemente fiz uma filmagem para uma escola, testemunhei suas diretrizes alinhadas à agenda da ONU, onde ressignifica a noção de família, é bem triste isso. Trabalhinho sobre as diversas formas de família, segundo os filmes da Disney, da Pixar, etc. É precisamente isso daí. É precisamente isso aí a modernidade. A modernidade é a anti-hierarquia. A modernidade é a anti-ordem. A modernidade é a anti-metafísica. E reforçando, moderno não é igual modernismo. Não estou acusando nenhum papa de ser modernista, como São Pio X condenou. Eu estou falando que é moderno. Beleza? Muito bem. Então, isto é a modernidade para o católico. Agora, para os, aspas, tradicionalistas, para os perennialistas, a modernidade é o afastamento do gnosticismo primordial, que eles chamam de tradição ou tradição primordial. Os tradicionalistas divergem no que eles chamam de modernidade. Para eles, modernidade é a falta de gnose. E, por consequência, a solução para a modernidade é gnose. Ou seja, antes de mostrar o diagrama 4, nós católicos, nós concordamos com os tradicionalistas que a modernidade é uma doença. E nós concordamos no diagnóstico, que o problema do mundo moderno é isto que nós chamamos da modernidade, apresentado em suas várias facetas. Mas nós, católicos, divergimos e discordamos radicalmente quanto à origem da doença e quanto ao tratamento da doença. Para o católico, a causa da modernidade é a falta de catolicismo. E a solução para a modernidade é catolicismo. Isso para o católico. Para o Olavo, o Guénon, o Chuon, o Évola, o Dugin e toda a escola tradicionalista, a causa da doença é que perdeu-se a tradição primordial. Que para nós, católicos, essa tradição primordial é a gnose. Mostrarei um diagrama e breve falaremos no detalhe o que é a tradição primordial. Então vou voltar aqui, mostrar o diagrama que eu tenho. Cadê? Muito bem. Já estão vendo aqui o diagrama, né? Ótimo. Então, para ficar visual o que eu falei aqui. Então, aqui a linha da doença. Tem a causa da doença, a doença e o tratamento da doença. Nós concordamos que a doença é a modernidade, tanto os católicos quanto os tradicionalistas. Mas, para nós católicos, a causa da doença é a falta de catolicismo e a solução para a doença da modernidade é mais catolicismo. Os tradicionalistas acreditam que a doença é a modernidade e o que causou a modernidade foi a falta da tradição primordial, a tradição perene, e a solução é retornarmos para a tradição perene. Beleza? Claro? Ótimo.
Ok. Bom, o que é perennialismo? Perennialismo é crer em uma verdade comum, perene em todas as religiões. São sistemas místicos ou filosóficos tradicionais que se dá em dois níveis: esotérico e exotérico. A pronúncia é a mesma, mas eu falo, e as pessoas falam esotérico para o nível interno e exotérico para o nível externo. Ou seja, o que é a unidade transcendental das religiões de modo extremamente sumário? Significa que todas as religiões convergem na tradição primordial. Ou seja, a tradição primordial dada por Deus a Noé, atenção total, a tradição primordial dada por Deus a Noé é vista hoje nas mais diversas religiões. Então, as tradições chinesas, o budismo, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo, são todas religiões que estão falando a mesma coisa, mas de modos diferentes. Isso é a unidade transcendental das religiões. O ponto culminante é a tradição perene, a tradição primordial. Muito bem. E aí, os gnósticos, os perennialistas, eles vão dizer que existe o domínio esotérico e o domínio exotérico. Ou seja, nós, burros, nós, leigos, nós, plebe, povão, que não temos os mistérios da gnose, entende? Nós praticamos o cristianismo exotérico. Mas o cristianismo, o catolicismo que nós praticamos, é um cristianismo parcial, porque nós ainda não ascendemos aos mistérios que é para poucos. E nós não estamos iniciados ainda. Este é o ponto. Então, o perennialista, ele vai falar em duas camadas. Ele fala de modo esotérico para quem é de dentro, para os iniciados da seita, e ele fala de modo exotérico para o povão. Então, um exemplo disso, ali em Gênesis 3, disse que Deus, então, deu para os homens peles para se vestirem. O que nós católicos acreditamos? Nós acreditamos que Deus fez roupas de pele. O que os gnósticos vão dizer é que Deus, quando deu os vestiu Adão e Eva de peles, é que, na verdade, Adão e Eva, eles não tinham pele antes do pecado original, antes da punição de Deus. Eles eram seres espirituais, iluminados, transcendentes, coisa de outro, sabe, entendeu? Eles eram isso. E quando Deus deu a pele, Deus aprisionou o homem, a divindade do homem, na matéria carnal. Então, para o povão, eles vão dizer que peles é roupa de pele, ou jaqueta, por assim dizer. E para os iniciados, vai dizer que, na verdade, não é só isso, não é só uma jaqueta de pele, é a nossa pele física, nossas vértebras, sangue, vesícula, veias, entendeu? Deus nos aprisionou nisso. Este é um exemplo do domínio da questão esotérica e exotérica. Muito importante ficar claro isso daqui. Muito importante ficar claro. Ok, e aí exato, como o João Pedro disse aqui, que nós temos que nos libertar da matéria. Eu acho que eu esqueci de colocar os memes do João Pedro, mas eu vou... Muito bem. O esoterismo do Olavo e sua doutrina. É por isso que o Olavo não se interessa pelo campo doutrinal. Porque para o Olavo, a doutrina é exotérica, é coisa de povão. Ler catecismo é para quem não foi iniciado nos mistérios perenes. O Olavo já possui a verdade perene esotérica. Ele já é um iluminado, ele já transcendeu o concreto. O Olavo ele vai primar pela experiência gnóstica. É por isso que o Olavo sempre fala de o Evangelho, a Bíblia, não é o Evangelho, a religião, não é um conjunto de dogmas, é uma experiência. Nós vamos entender melhor o que é isso. É importante ressaltar que não é necessariamente um efeito consciente nos Olavetes, mas todos eles se contaminaram com isso. Então,
Não é que todo Olavete, todo mundo aí que se diz aluno do Olavo, eu já fui aluno do Olavo no passado, mas sinceramente eu não cheguei próximo de entrar nesses assuntos nessa profundidade que eu estou entrando hoje, que todo mundo que todo mundo sabia conscientemente que estava trabalhando para um plano gnóstico. Não. A minoria absoluta sabe disso. Mas assim, a minoria mínimo. A maior parte não faz ideia disso, mas se contamina. Porque trabalha sem saber. O cara compra a ideia do Olavo e está trabalhando pro Olavo, pra macumba do Olavo, sem saber. Exato, a maioria entrou para refutar o comunista. Exatamente isso. Mas uma das coisas que eu me perguntei no meu processo de conversão, porque assim, eu era protestante, bem, eu conheci o Olavo de Carvalho, aí, olha só que legal, eu aprendi a amar a verdade, querer a verdade, acima de todas as coisas com o Olavo de Carvalho. E hoje estou aqui eu mostrando que o Olavo não está nem um pouco interessado com a verdade. Mas bem, eu aprendi isso na época e com o tempo eu fui entendendo a questão da tradição católica, ou seja, da missa tridentina, da resistência ao Vaticano II, Dom Lefebvre, e depois eu fiquei sabendo do sedevacantismo. E quando eu fui avançando nesta jornada religiosa, eu fui me perguntando o seguinte, mas vem cá, esse pessoal, Olavete, eles já leram todos os filósofos do mundo, já leram Platão, Aristóteles, Fuglin, já leram toda a literatura universal, Shakespeare, Lusíadas, já leram isso, já leram tanta coisa. Como é que eles não percebem que o Vaticano II é herético? Será que eu estou errado? Durante um tempo eu fiquei me perguntando isso. Hoje eu vejo assim, de modo claro e lúcido, claro e evidente, é que eles não estão nem aí para isso, porque doutrina não importa. Doutrina para os Olavetes não importa nem um pouco. O que importa é você estar inserido dentro de um contexto religioso para, seguindo, atenção, os ritos exotéricos do povão, você alcançar a transcendência, a iluminação, a gnose. É isso que está por trás dos Olavetes. E muitos compraram, todo mundo comprou isso e ninguém percebeu. É por isso que eles não estão nem aí refutar Vaticano II. Ah, o Bergoglio é herege, mas qual é o problema? Eu estou aqui para receber sacramento. O Olavo dizia isso o tempo todo. Ó, vai na missa, recebe o sacramento, comunga, confessa, sai correndo. Exato, como o João Pedro está dizendo, a religião do núcleo interno do Olavo nunca foi católica. O Olavo diz, recebe o sacramento, sai correndo. Por quê? Porque para ele o sacramento é para te dar a experiência, mas os dogmas, os catecismo, cara, não quer nem saber de uma coisa com a outra, que os papas falaram, deixaram de falar. Eu vou mostrar aqui umas citações do Olavo durante o debate, que, olha, não tá nem aí para o catolicismo, entendeu? Muito bem. Já que os sacramentos são a iniciação esotérica, o que importa são os sacramentos e não a fé. Antes de continuar, o cristianismo, ele vai explicar assim, eu vou passar bem por cima, mas o Chuon vai dizer o seguinte, Chuon, um aluno do René Guénon, que é da escola tradicionalista, que bem, como Cristo disse no Evangelho, nada ensinei em segredo, na verdade, para o Chuon, a iniciação esotérica são os próprios sacramentos, ou seja, os mesmos sacramentos do povão são os sacramentos dos iniciados. Só que os iniciados, como conhecem uma coisa que o povão não sabe, eles têm uma graça, entre milhões de aspas, maior do que o povão. É só isso. Então eles veem o sacramento como uma iniciação esotérica. Chuon foi mestre do Olavo de Carvalho. Exato, durante sua estadia na Tarica. Nós vamos mostrar aqui uns prints. Então, já que os sacramentos para os gnósticos são a iniciação esotérica, o que importa são os sacramentos e não a verdade. São sacramentos e não a fé. Enquanto, na verdade, para nós católicos, para a igreja, o que importa é o contrário. O que importa é a fé. Cristo deu os sacramentos para fortificar a fé. E sem a fé, os sacramentos não santificam. Eles demonizam. Vai tu, em estado de pecado mortal, receber comunhão para ver o que acontece com tua alma. Desgraça, meu amigo. O que importa é a fé. Agora, se você não tem a fé e está recebendo sacramento, o que você acha que vai adiantar? Não vai adiantar de nada. E aí nós, advocantistas, falamos para os olavetes que vão na missa nova bem celebrada, ou na missa do IBP, nós falamos o seguinte, cara, esse padre aí
não é padre, você está comendo pão, não tem transubstanciação nenhuma, não é nem que é uma missa ilícita, é só teatro. Mas o que importa? Porque não importa o que é o sacramento na essência, o que importa é o rito esotérico que você vai tomar parte disso. Entendeu por que o Olavo nunca se tornou abertamente sedevacantista, totalista, nunca foi nenhum lefebrista? Vocês entenderam? Tá claro agora? Vai ficando claro? Bem, o Bolsonaro não faz a menor ideia disso. O Bolsonaro tem a menor noção do que eu estou falando. O Bolsonaro mal sabe que dia da semana é hoje. Porém, o bolsonarismo é fruto deste pensamento olavético. O Bolsonaro não faz a menor ideia disso, mas o movimento político criado pelo Olavo de Carvalho tem estas bases gnósticas. Não são bases católicas, são bases gnósticas. E aí, sem saber, o bolsonarismo trabalha para o olavismo, trabalha para o gnosticismo. Todo o movimento político, fruto da obra intelectual do Olavo de Carvalho, é fruto disto. Muito bem. Agora, eu quero mostrar aqui um pequeno vídeo de 1 minuto. Espera aí. Em que o Olavo fala dessas coisas. Vou mostrar alguns vídeos sobre isso. Você está entendendo? Nós temos que entender, que a vida, a paixão, a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é um fato, aconteceu. Você não precisa entender. Isso não é uma doutrina, não é um objeto de fé, não é um objeto de fé. É uma coisa que aconteceu. Você está entendendo? É mais difícil você negar isso do que você aceitar. Sendo que para você negar, bom, se você nega que foi assim como ele mesmo disse que era, então é porque você tem uma outra explicação. Então você tem que me dizer que a sua explicação é melhor. Agora a sua explicação começa, tá certo? Por exigir que eu creia, tá certo? Num tecido de coincidências absolutamente impossível. Quer dizer, você está me exigindo mais fé do que Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito no Nosso Senhor Jesus Cristo porque ele só pede para eu acreditar no negócio que aconteceu e que está acontecendo. Você está pedindo para eu acreditar numa conjetura. Tá certo? Que é uma verdadeira loteria esportiva. Você está entendendo? Eis aí Olavo de Carvalho. Eis aí Olavo de Carvalho. Então Jesus Cristo não é uma doutrina, é um objeto de fé, é um fato. Olha só que frase bonita, né? No próximo vídeo eu comento um pouco do dia que eu fui tapeado pelo Olavo e defendi ele sem razão nenhuma sobre a questão da transubstanciação. Mas isso aí eu mostro depois. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Já começou a ficar claro que o Olavo não é católico? O Olavo não está nem aí para o catolicismo e a religião do Olavo é a gnose e não é outra. Já estão entendendo isso? Bom, que bom que vocês estão entendendo. Muito bem, antes de abrir o microfone, por que o Padre Pio é tão amado pelo Olavo de Carvalho, pelo Padre Paulo Ricardo e por todo este pessoal ligado ao olavismo? Porque o Padre Pio, para os gnósticos, é o símbolo esotérico. O Padre Pio, olha a carinha dele, é um santo. O Padre Pio, ele tem as chagas de Cristo nas mãos. O Padre Pio, ele não se preocupa com doutrina. O Padre Pio, ele reza. O Padre Pio reza o rosário. Ele reza com fé. O Padre Pio, ele voa. O Padre Pio faz milagre. Então, para o gnóstico, o Padre Pio tem mais contato com Deus do que um teólogo. Veja como é sutil, como é venenoso esse negócio. Eles vão dizer o seguinte: o Padre Pio, porque fez milagre, entende muito mais de Deus do que outros santos doutores da igreja que nunca fizeram milagre. Para o Olavo, o Padre Pio é santo não porque ele crê no catolicismo do Padre Pio, mas porque o Padre Pio, para o gnóstico, entendeu o gnosticismo interior. Aqui uma nota. Isto não tem nada que ver com a vida objetiva do Padre Pio. Eu não estou dizendo... Padre Pio, ele não foi canonizado. Né? Muitas pessoas acreditam sim que existem bases para a sua canonização, tem uma história de vida muito bonita, fez muitos milagres, certo? E eu não estou dizendo aqui que o Padre Pio é gnóstico de modo algum. Deus me livre, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, para os gnósticos, o Padre Pio é o exemplo perfeito do símbolo esotérico. Por isso que em todo o True Outspeak, o Olavo começa dizendo, pela intercessão
de Nossa Senhora e do Santo Padre Pio de Pedrotina, não ofendemos ninguém, parará. Ele sempre pede a intenção do Padre Pio. Por quê? Porque, bem, ele quer que as pessoas conheçam a devoção do Padre Pio. Quem mais difundiu a devoção ao Padre Pio no Brasil foi o Olavo e o Padre Paulo. Mas eles não fizeram isso porque eles acreditam no catolicismo do Padre Pio. É porque o Padre Pio, na cabeça deles, o Padre Pio teve a experiência gnóstica. Ele transcendeu a matéria. Entenderam? Padre Pio reza, faz milagre, não se preocupa com estudar catecismo na cabeça deles. Padre Pio é o símbolo do que eles queriam ser. Que, pô, o Padre Pio voa, faz milagre. Na cabeça deles, o Padre Pio é quase um deus. Eles querem ser deuses. Então, o Padre Pio é um exemplo. Essa é a razão do porquê Padre Pio é tão amado e adorado por eles. Vou abrir o microfone para perguntas. Alguém quer falar alguma coisa, uma pausa, ir ao banheiro, água, porque agora vai começar realmente a aula. Pode falar, Murilo. Muito bem, Matheus. A minha pergunta é a seguinte: a ciência por si só, o estudo do material, é uma coisa má? É ruim? Eles se apropriaram disso? O que aconteceu? Não, estudar coisa é de boa. Estudar é tranquilo. Estudar é bom. Estudar, né? Muitas das invenções foram criadas por padres, por clérigos, etc. O problema não é esse. O problema é o conhecimento gnóstico. Esse aí que é problemático. Mas esse gnosticismo, por mais que a palavra gnose em grego significa conhecimento, não é o conhecimento de, por exemplo, como é que monta um computador. Não é esse conhecimento, obviamente. Entendi, Mais muito alguém? obrigado. Eles podem usar isso para atacar a gente, sabe? Sim, isso é verdade. Muito bem. Antes de falar do debate entre o Orlando Fedeli e o professor Orlando Fedeli e o Olavo de Carvalho, umas considerações sobre o artigo Panteísmo e Gnose. O Fedeli ele faz uma distinção entre panteísmo e gnose. O panteísmo afirma que tudo é Deus. Para o panteísmo, haveria identificação entre Deus, o universo e o homem. Para o panteísmo, o indivíduo não tem qualquer importância ou valor em si mesmo. O que importa é a inserção de cada um no todo divino. Há, pois, no panteísmo, um otimismo fundamental. Tudo terminará bem. Tudo e todos serão Deus. Por meio da razão, o homem conhece sua natureza divina, compreende o universo e, através da ciência e da técnica, é capaz de acelerar a evolução. Ele se tornaria, assim, o redentor de si mesmo. Nessa religião determinista e radicalmente otimista, em que a completa divinização final é inexorável, ou seja, acontece o que acontecer, todos se divinizarão, não há lugar para comiseração nem para caridade. Por isso, o paganismo panteísta da antiguidade não criou hospitais, nem se importou com os órfãos, nem com os fracos ou miseráveis. A força é o que valia. Então esse discurso de aparente amor gerou, na verdade, a maior falta de caridade. E até hoje, o que as pessoas sempre dizem, o que a Igreja Católica não vende tudo e dá para os pobres? A Igreja Católica é quem mais mantém, até hoje, mesmo com o modernismo, essa estrutura da Igreja Católica que mantém aí hospital, maior quantidade de orfanato no mundo. Não é nenhuma ONG, não é coisa desse tipo. Por quê? Porque o panteísta não está nem aí para os outros, essa que é a verdade. Vou fechar a janela que está me incomodando. Muito bem, então isso aqui é o resumo do panteísmo. E a outra parte, gnose. Para gnose, o espírito é bom e a matéria é ruim. É literalmente o meme do estou preso na matéria. Esse meme que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Peraí. Putz. Ô, João Pedro, me manda de novo aqui o meme para não ter que ficar subindo na conversa. Enquanto isso, para a gnose, o espírito é bom e a matéria é ruim. Enquanto o panteísmo é monista, a gnose é dualista e dialética. Para a gnose, o ser é, atenção, para a gnose, o ser é o que ele não é. E o ser não é aquilo que ele é. Entendeu? Nem eu. Muito bem.
Todo sistema gnóstico distingue divindade e Deus. Portanto, a inteligência enganaria o homem. Uma intuição mística é o que libertaria dos laços da lógica e do silogismo. O homem, usando a razão, matéria, iria mal interpretar a matéria, e então pensaria que o mundo é bom. Isso é o que os gnósticos pensam. Os gnósticos pensam que é o seguinte: o demiurgo Deus é mau, certo? Ele criou a criação aparentemente boa, mas se o homem utilizar a sua razão natural, ele não vai se libertar. Por quê? Porque dentro de si está preso o divino. Ora, a matéria é ruim. O intelecto humano, a razão, é matéria. Então, usando a matéria, você não vai conseguir se libertar. Por isso que, lendo doutrina, você não vai conseguir a ascensão espiritual. Não é assim. O gnóstico ele pensa que o que vai libertar é a intuição mística. É o sentimento, é a experiência gnóstica. É o sentir a coisa dentro de si. O gnosticismo é profundamente modernista. A gente vai falar disso mais pra frente, mas é profundamente modernista. O modernismo condenado por São Pio X na Pachente. Em suma, a gnose é pessimista, enquanto o panteísmo é otimista. A gnose é dualista, ao contrário do monismo do panteísmo. Ela é dialética e individualista. O panteísmo leva ao totalitarismo, ao coletivismo. Se o panteísmo é racionalista e cientificista, a gnose é antirracional, alógica e anticientífica. Beleza? Essa é a diferença para o Orlando Fedeli de gnose e panteísmo. Bem, aqui eu vou falar disso mais no futuro, mas quem inventou o pensamento dialético não foi Hegel. Foi o diabo. Foi Satanás. O que Hegel fez foi pegar a mística cabalista, a gnose, limpá-la, por assim dizer, entre muitas aspas, limpar do elemento transcendental, ou seja, imanentizar a gnose e colocá-la dentro de um sistema filosófico. Ou seja, Hegel pegou, tirou a parte religiosa, colocou num sistema filosófico e entregou para Marx e tudo que veio depois. O pai da dialética é o diabo, não é Hegel. O Hegel só deu uma lapidada no negócio. O Hegel só tirou o crédito do diabo. Precisamente. Precisamente. Muito bem. Satanás usou a dialética contra Jesus também. Exato, exato. E aqui, para exemplificar, cadê o meme aqui? Bem, o que significa gnose? Gnose é literalmente... Opa, acho que... Bom. Gnose é, tô preso na matéria. Isso aí é o René Guénon, preso na matéria. Isso é gnose. Isso aqui é gnose. Show de bola. Então, aquilo ali é um meme. E o meme representa muito bem. Estou preso na matéria. Isso aqui é o meme. Porque o divino está dentro de si e está preso. Enfim, essas loucuras aí. Ok. Voltando, cadê? Certo. Muito bem. Então essas são as considerações do Orlando Fedeli e, antes de passar para a próxima parte, o Orlando Fedeli ele tem a teoria do curto-circuito na história. Eu acho interessante mencionar, tem lá algumas aulas no canal da Bonfort e da Flores Carmelli, do Orlando do Fedeli falando disso, de alguns alunos dele, mas o que é o curto-circuito na história? Para o Fedeli, existe duas correntes no submundo da história. A corrente panteísta e a corrente gnóstica. Muito bem. Como se fosse um curto-circuito, positivo ou negativo. Quando os dois lados se cruzam, dá uma revolução. Então a revolução luterana, ela tem elementos panteístas e elementos gnósticos. Cruzou. Revolução francesa. Cruzou panteísmo, gnose. Revolução russa. Cruzou panteísmo e gnose. É uma teoria bem interessante. Recomendo depois, quem quiser se aprofundar, pesquisar essas aulas aí, que também, como introdução ao tema, são muito bons. Ok. Então, dito isso... Sim, passarei os slides com toda certeza. Vai estar na descrição dos vídeos, etc. Muito bem. Agora, isso aqui, até este momento,
foi o prefácio da introdução. A coisa é complexa. Mas ok.